locais isolados e vigiados. Essa imagem, pra quem não sabe... Quem não sabe? Quem não sabe? Ninguém sabe. Né? Quem é que saberia? Essa imagem é da prisão, que é conhecida como Alcatraz russa. Tem um nome que eu não vou me arriscar a falar, pois russo. Fica numa ilhazinha no meio de um lago, 400 quilômetros a norte de Moscou. E é um lugar que tem hoje quase 200 presos. Originalmente foi criada lá como um mosteiro, e aí em algum momento do século XIX ela foi transformada num presídio. E os monges viraram bandidos, aí se prenderam. Exatamente. Aproveitaram que era um bagulho isolado e falou, então a gente vai só transformar isso aqui. E aí, no todo o período da Revolução Russa, e depois ele foi basicamente uma prisão política, e eventualmente se tornou uma prisão normal para presos perigosos. Então ela era muito o Green Mile, ela era uma prisão destinada aos presos condenados à morte. E aí, em algum momento, houve uma comutação, suspenderam todas as penas de morte na Rússia e transformaram em prisão perpétua. Então, tem quase 200 presos, em geral, gente condenada à prisão perpétua por crimes terríveis. Assim. Não tem ninguém tranquilinho, não tem ninguém que tá lá por pouca coisa, não. Ninguém foi preso à toa, não teve ninguém preso sem um bom motivo lá, não. Quando se trabalha com o conceito de prisão, que se destina exclusivamente à separação do preso da sociedade, ou seja, fora daquilo que eu sugeria sobre a justiça restaurativa, faz todo sentido você privilegiar locais isolados como esse, vigiado. Uma prisão como essa que fica numa ilha, ou Alcatraz, ou qualquer outra prisão que fique em locais isolados, é muito mais fácil de vigiar do que uma prisão normal em uma área tranquila. Né? É muito mais difícil você fugir de uma prisão numa ilha do que fugir de uma prisão em terra firme, pelo fator de o isolamento restringir as possibilidades de fuga, basicamente. Você vai vigiar de maneira muito mais tranquila. Quando você pensa em termos de fantasia, eu acho que é mais legal porque o termo isolamento aqui muda de figura. Né? Isso aí é o que a gente consegue pensar em termos de isolamento no mundo real, isolamento geográfico, uma ilhazinha, pode ser uma prisão numa região desértica, pode ser um deserto quente ou seja um deserto gelado. Dentro do vulcão, igual nós dentro do vulcão. Aqui. Você pode ter uma prisão no meio da floresta, como já teve no Brasil. O Brasil já teve esse perfil. E aí você fala, pô, mas é isolado? Assim, cara, se você for parar numa prisão que está no meio da floresta selvagem, a, sei lá, 100 quilômetros de qualquer pedaço de civilização, essa fuga talvez seja tão perigosa quanto qualquer outra. A 100 toneladas de malária até a cidade mais próxima. E aí você vai olhar, porra, mas quanto você consegue? Você consegue andar 5 km por dia. Você consegue se manter com tranquilidade durante 20 dias nessa floresta? Nem sempre. Será que você vai conseguir servir de janta para mais de 2 onças? Quantas anacondas tem disponíveis no rio se você for nadar? Eu acho que assim, no mundo de fantasia isso aumenta ainda. Você não precisa falar só de isolamento geográfico, né? Na Marvel, na Guerra Civil da Marvel, eles usam a zona negativa, que é uma espécie de dimensão paralela, um universo paralelo lá, que é basicamente outra dimensão, e eles criam uma prisão de super-heróis. Então, quando tá tendo a Guerra Civil, e aí parte da galera vai sendo presa, dos heróis, eles são levados para lá, porque é muito mais difícil você fugir de outra dimensão que só tem portais extremamente vigiados e tal, do que fugir de uma prisão em qualquer lugar do mundo. Né? O Azkaban é um típico caso, né? Isolamento ali, uma ilha, tudo mais longe, com recursos mágicos para garantir que não tenha uma facilidade. Você vai fazer seu universo de fantasia medieval, não tem nada que te impeça de fazer uma prisão voadora. Você faz um prédio que fica flutuando e as pessoas ficam presas lá. Se você não souber voar ou não tiver nenhum poder mágico ou algo do tipo, boa sorte para fugir de lá. Os caras nem trancam a porta. Tá de boa, se você quiser descer, você desce. É só se jogar daí. Se você tiver como sobreviver à queda, parabéns. Então, assim, tem esse aspecto, às vezes, de você ter outras possibilidades de isolamento. Você tem quantas histórias de ficção espaciais você tem que são prisões espaciais, naves prisão, que ficam isoladas em algum lugar, ou um planeta prisão, que por alguma contingência de asteroides, de cinturão de asteroides, não sei o que, não é fácil de chegar e não é fácil de sair. Essa forma de você pensar isolamento, quando você vai para os cenários de fantasia, muda muito. Você não precisa pensar só mais em isolamento geográfico exclusivamente porque fica num lugar distante do resto da civilização. Não, você tem outras possibilidades para fazer esse isolamento. Eu fiz uma vez, vou só citar como exemplo, que ela ficava
debaixo do lago. Ficava no subterrâneo, abaixo do lago. E as pessoas só eram colocadas lá através de magia de teleporte. E o teleporte era sempre de fora para dentro, nunca puxava ninguém. Então a pessoa entrava lá e pronto. Só que existia uma historieta aí sobre essa prisão. Lá dentro tem um cara que manda nessa prisão. E esse cara tem um item que foi perdido lá, que é uma tiara que concede a ele certos poderes. E a tiara, ela é capaz de tirar a pessoa de lá de dentro. A tiara é capaz de tirar o cara lá de dentro. Então todo mundo vai pra lá na esperança de achar essa tiara e enfrentar, né, esse cara pra poder escapar. A questão é, primeiro, que ninguém sabia nessa prisão. Era assim, a tiara, ela podia tirar o cara de lá de dentro, só que do lado de fora, a tiara vai espremer a cabeça dele e provocar dores. Então, se ele quiser parar com as dores, ele vai pedir pra tiara devolver ele pra dentro da prisão. Segundo, uma vez colocada a tiara, ela não sai, a não ser que alguém tome ela de você. Terceiro, você não pode doar ou facilitar para entregar. Você sempre vai ter que defender a tiara, porque dessa maneira você não vai conseguir perdê-la. Se você não se esforçar o máximo possível para manter ela na sua cabeça, você simplesmente não vai perder a tiara. E ela vai te dar forças além para defender. E isso daí vai fazer com que o próximo portador da tiara seja bem mais forte que você. Ou seja, os novos donos sempre são pessoas mais fortes. E por último, nessa prisão, ninguém morre. A morte lá devolve o cara à vida, em frangalhos que seja, mas ele volta vivo. E toda magia, todo equipamento, qualquer coisa que você tiver lá dentro, vai ser voltado contra todos lá de dentro. Então uma bola de fogo vai atingir todos que estejam nos labirintos dessa prisão. E aí você tem um ambiente de imortalidade, onde todos estão presos, ninguém sabe o segredo da tiara, e eles vão ficar eternamente lutando para ter aquele item. É, bem malvado, né? Bem malvado. Eu achei pesado. Mas é um cenário de prisões isoladas, é um bom cenário até para arcos inteiros, né? Assim, seja porque existe um item lendário que está escondido ali naquela prisão, ou abaixo dela, ou um grande pirata, sei lá, qualquer tipo de coisa foi preso e levou consigo esse tesouro magnífico que está ali dentro. Então, os jogadores podem propositalmente querer ser presos para poder encontrar esse tesouro lá dentro. Ou pode acontecer alguma coisa do que a gente já citou aqui, né, sobre os castigos impostos sobre jogadores que se acham acima da lei, e a aventura inteira, o arco inteiro, se passa na tentativa de escapar de lá, ou de provar sua inocência, ou o que quer que seja, para que saiam desse local isolado ali, seja aprendendo a voar, ou descobrindo os segredos misteriosos que estão escritos nas paredes lá, pelos antigos engenheiros que foram presos lá depois de ter construído a cidade. Então, sim, lore não vai faltar. Tá fuga de Alcatraz. Bom, então vamos agora. Break também, né? Prison Break, por mais que não seja. Sim, tem Prison Break. Uma prisão, coisa, mas é baseado nessa ideia, né? De que conhecia o lugar. É engraçado não ter citado o Prison Break. Tem um filme muito bom da década de 80 chamado Fortaleza. Sim, eu pensei em apresentar ele. Eu pensei em apresentar a Fortaleza. A hora que o Vermelho falou esse negócio de botar na cabeça pro cara não conseguir fugir, eu lembrei da Fortaleza. Tem Running Man também, né? O Sobrevivente, do Arnold Schwarzenegger, que é um bom filme de prisão também, que é uma prisão voltada para o entretenimento. Tem uma outra, cara, Papillon, também é um bom filme. Era real, né? Baseado em uma prisão real. O cara na verdade é baseado no livro do cara que estava lá. Fala. Ele escreveu a biografia como se fosse uma biografia própria, uma história real. E aí vários pesquisadores já olharam e falaram: isso aqui tá com cara de invenção, hein? Isso aqui não tem. Acho que você tá mentindo aqui, tá? Mas fica na Guiana Francesa. Não, a prisão de fato, a Ilha do Diabo, né? É uma prisão que fica na Guiana Francesa. Vocês falaram aí, você falou que a gente não falou de Prison Break, mas eu falei brevemente ali sobre Prison Break.
Mas eu... Citou, né? agora eu esqueci. Tem o eu ia Oz comentar. também, né? Mas eu não vou falar muito mais disso, não. Eu ia comentar um outro negócio agora aqui. Esqueci. Vamos Lembrei. Ai, Running meu Man. Deus. Eu Running falei, Man. acabei de falar, ué. Não, é Sobrevivente. que eu ia falar. Stephen King. Running Man é a adaptação de Stephen King. Por incrível que pareça. My Tanto- Guilty porque- Pleasure. Tanto é que o nome Running Man é o nome do livro, e aí virou o nome do filme. Em português chama O Sobrevivente, eu acho, né? É, que é o nome do programa de TV.